Conta-se a história de um homem que esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, entre a divisa do Canadá e os Estados Unidos. E ele atravessou a pé e, enquanto fazia isso, a multidão extasiada aplaudia. Quando ele voltou para a multidão, chegou a uma senhora e perguntou: "Você acredita que eu consigo fazer isso novamente?" Ela disse: "Sim, é claro que eu acredito." Então ele perguntou novamente: "Você acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro?" Ela disse: "Eu tenho certeza que você consegue." Ele então olhou para ela e disse: "Você pode, por gentileza, me ajudar neste número entrando no carrinho de mão?" Ela olhou para ele assustada e disse: "Infelizmente eu não consigo, eu não tenho coragem." Ela acreditava, mas não confiava. Sabe, na nossa vida e em meio a essa pandemia, às vezes nós agimos para com Deus da mesma forma que essa senhora. Nós falamos e defendemos com unhas e dentes que Deus é poderoso e fiel para fazer qualquer coisa, mas quando acontece o inesperado e o implanejado por nós nos desesperamos e pensamos que nada vai se cumprir. Pensamos que as promessas de Deus para nós foram meras falsas interpretações ou que não entendemos bem, que não era bem isso que Deus queria dizer, porque a gente não vê que está se encaminhando para o cumprimento delas na nossa vida. E confiar em Deus em meio à tempestade, em meio a comércios fechados, para nós é um desafio. Mas a palavra de Deus em Josué 21:45 diz o seguinte: "Nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu." Meu querido, nós temos razões suficientes na Bíblia para crer e confiar nas promessas de Deus. A primeira razão que o texto nos aponta é porque as promessas de Deus, elas são boas. Não é coisa ruim de Deus para você, não. Não é algo que vai te afastar de Deus e que vai tirar a tua paz. Não, as promessas de Deus são boas. Foi Deus quem pensou. O caráter de Deus é bom e por isso as suas promessas são boas. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita para a sua vida. Então não há razão para entrar em desespero. A Bíblia também vai nos apontar que nós podemos confiar nessas promessas porque foi o próprio Deus quem prometeu, sabe? Não foi homem, não foi pessoas que não gostam de você, pessoas que não acreditam e não apostam em você. Foi o nosso Deus, o Criador do universo, soberano. Ele prometeu e Ele é fiel. Por isso as suas promessas não falham e esse é mais um motivo para confiar nas promessas. Não importa o que aconteça, Ele é fiel para cumprir. Ele pode fazer para o universo novamente, simplesmente para cumprir a sua promessa em sua vida. Sabe, pode ser em qualquer circunstância, em meio à escassez, em meio ao desespero, ao choro, às doenças, Ele é fiel para cumprir e nós precisamos crer nessa promessa, pois esse é o nosso Deus. E então me vem à memória a história de um menino que entra e embarca em um avião e quando esse avião decola, de repente entra em turbulência. Todos os passageiros do avião ficam desesperados quando uma senhora olha para aquela criança e vê que ele está lendo e pintando alguns quadrinhos. Então ela pergunta: "Meu filho, por que você não está com medo?" Ele diz: "Eu não estou com medo porque o meu pai é o piloto do avião e eu tenho certeza e confio nele de que nós vamos chegar até o nosso destino." Portanto, meu querido amigo, saiba que Deus é o nosso Pai e Ele está no controle dessa grande aeronave e é fiel para nos fazer chegar até o fim. Que Deus abençoe.